pessoal, voltamos. Segundo bloco, para quem não assistiu, vai ter um card aqui com o bloco 1, né? Vocês vão ver. E entrevisto hoje meu amigo, coreógrafo, bailarino, dançarino, Ivanilson Barbosa. Para você que quer divulgar a sua marca, a produção vai colocar o contato aqui embaixo do Financia. E tá aí, gente, olha o cara com uma história maravilhosa, daí merece um likezinho, merece a sua inscrição e ainda o compartilhamento. Vai lá e mostra para seus amigos. Quanto mais pessoas virem o programa, melhor para o programa, melhores, cada vez mais a gente consegue trazer histórias interessantes, pessoas interessantes. Né, doutor? Você viu que a parte de gesto ele faz. Ele não é todo entrevistado que ajuda, não. Não é todo entrevistado que ajuda, não, né, produção? Ivanilson, quer continuar o papo? Pode continuar o papo aí. Que você tem história boa pra contar, não vou nem atrapalhar. Então, ali a gente começou, quando eu parei na parte que a gente começou a ter ideia de trabalhar com ação social, né? Com ação social. Então, quando a professora minha que faleceu falou para mim dar aula, foi um desafio para mim. Então, eu fui procurar uma professora num método de balé que eu poderia aplicar, porque na dança de salão eu já aplicava um método. Uhum. E eu sempre achei que método é o mais fácil de uma pessoa chegar a aprender melhor. Tipo assim, o método passo a passo. Que o método sempre ele é passo a passo, né? Às vezes eu via as escolas dando aula com vários métodos diferentes, usando aquele tanto de método, e a pessoa não entendia realmente o método como que ele é. Confunde a cabeça, né? Confunde, tipo assim, eu vou dar, vamos falar lá, o balé russo, o Vaganova, vou dar o balé russo normal, ou vou dar o balé cubano, ou vou dar o balé francês, ou vou dar o balé americano, que é o Royal. Então fazer aquela junção de... Aí, assim, de sistemas, né? Sistemas. De modos de dar aula. Isso. E aí, no final das contas embola o meio de campo. Embola. Aí o que eu percebi foi eu pegar um método e aplicar ele. Eu peguei o Vaganova, e o Vaganova eu comecei a aplicar ele no meu método. Aí eu tinha uma professora que ela veio, me deu o curso também, paguei para ela me dar um curso. Aí me deu o curso nas férias. Fiquei ali todas as minhas férias que eu tinha fazendo curso de balé para criança, para adolescente. E ali eu me aperfeiçoei nesse balé, que é o Vaganova, que ele é um método de Agripina Vaganova, que ela pegou o método russo e colocou um pouco do Royal na parte do francês, que é a parte leve do braço. O russo é forte, que era saltar, força. E aí ela juntou os dois métodos, que aí quem é muito famoso, que conhece, sabe, um bailarino famoso é o Mikhail Baryshnikov, que é o bailarino que saltava alto, girava várias piruetas no ar. Até hoje, né? Ele está mais velho hoje, ele tem um programa nos Estados Unidos. Então, assim, eu comecei a buscar essa base. E ali nessa base eu comecei a aplicar ela com meus alunos. Aí a base, ela tem um sistema disciplinar bem aplicativo. Comecei com alunos de 3 anos. Aí eu comecei a ver com o aluno de 3 anos, eu não queria deixar ele perder a parte criança dele. Porque o método ele é um pouco rígido, assim, na parte exigente, não rígido, né? Exigente de colocar o aluno ali a fazer, parar. Então, a criança ainda com 3 anos, ela está correndo, quer se divertir. Então eu resolvi trabalhar a partir dos 4. Ali dos 4 anos eu comecei a pegar meus aluninhos. Mas ainda trabalhei com 3 anos. Já coloquei a aluna minha com 3 anos. Vocês precisam de ver. Eu tive a oportunidade de me apresentar agradecendo sempre o seu convite. O Ivanilson me convida para os eventos dele, quando ele vai fazer eventos, e eu tive a oportunidade de ver isso que ele está falando na prática. Cara, você precisa de ver que gracinha as aluninhas dele. Ele tá lá longe, lá na house music, lá no som, na parte de trás do evento, e eu tô lá do lado no palco, as menininhas dele, o que ele manda, as faz direitinho. Você precisa de ver que gracinha. É de babá. Pô, é de babá. Eu já falei isso pra você, né? Eu acho bonitinho demais. Porque assim, eu já vi tanto evento, tantas coisas. E assim, criança não é controlável. A maioria das pessoas não dá conta de controlar a criança, não. Você vê criança correndo, vê criança fazendo negócio. As crianças do Ivanilson sempre quietinho. Do jeito que ele manda, ele sai do palco, fica quietinho, esperando o momento certinho. Não, é muito bonitinho ver isso. Não percam. Quando vocês tiverem a oportunidade,
não percam. É algo muito bonito de se ver. É muito legal. Muito agradável. É diferente. É um trabalho assim que eu amo fazer. É engraçado que desde criança meu pai e avô falava que eu tinha jeito com criança. Aí quando eu fui dar aula que eu vi que eu tinha jeito com criança mesmo. Falei, Você não, tem. que interessante. Aí eu fui vendo assim, elas me entenderem minha disciplina, elas terem a paciência, porque os outros professores de algumas escolas às vezes ficam lá atrás da coxia para a aluna ver e copiar ela. As minhas alunas não, eu treinar. É o que eu tô falando. É difícil até controlar. Você, por exemplo, você tá longe. Toda apresentação que eu vejo, a professora tá lá atrás. Não, faz, vamos. Isso, Não. é isso mesmo. E você não, você tá lá de trás, você dá um toque para as meninas, as meninas vai fazendo tudo bonitinho, como se você estivesse ali do lado. Falei, vixe, é muito louco. É um trabalho assim, bem sistematizado dentro do Vagânova, que ele leva para isso. Então por isso que eu acho que o método ele é sempre bem-vindo. Porque o método, é que nem eu que era ruim na época, eu lembro que era porque eu não entendia muito o método. Como eram várias coisas que eu aprendi, eu ficava assim, como que é o balé? Perdido, né? Perdido. Então quando eu vi que o método dentro da dança de salão estava dando certo, passo a passo, eu pego um aluno, às vezes o cara fala para mim, eu sou duro, aí eu quebro totalmente primeiro o conceito dele, eu falo, não, você não é duro, você apenas não sabe mexer seu corpo de maneira correta, eu vou te ensinar a você mexer o seu corpo de maneira correta. Então a gente começa a trabalhar na parte de coach, quebrar um pouco dos paradigmas da pessoa, das crenças que ele tem. Que às vezes o pai coloca no filho, você é duro, você não sabe dançar. Eu falo assim pro pai, não, você nunca fala isso para ele, você vai falar assim, filho, você pode, você vai conseguir. Se você tem vontade, você consegue. É aquele filme lá, né, Em Busca da Felicidade, do Will Smith, quando ele fala pro filho dele. Não deixe que ninguém fale, nem eu, te proíba. Você vai atrás do seu sonho, corra atrás do seu sonho, não ouça as pessoas, né? Então a gente tem que fazer isso também. Quando uma criança tem um sonho, eu já tive aluna minha que não queria fazer balé. E eu falava pro pai, sua filha não quer fazer balé, não, ela quer sim. Falei, você quer ver que ela não quer? Eu tenho um time tão grande de pegar, assim, essa percepção dos meus alunos, aí eu falei com ele, falei assim, vem cá, vamos entrevistar sua filha? Nós foi lá e entrevistou ela. Aí falou, o que você quer fazer, fulano de tal? Ela falou, professor, eu tenho vontade de jogar futebol. O que é isso, futebol? Não. O pai dela já cresceu, eu falei, que isso, pra que isso aí? Por que você tá revoltado com a menina? Ué, o menino não pode fazer balé e a menina não pode fazer futebol? Não, é coisa de homem. Eu falei, né, não, tira esse preconceito. Primeiro, gente, que o balé, na verdade, ele iniciou com homem. As pessoas não sabem a história. Ele iniciou com mulher. Mulher entrou depois. A mulher, os grandes reis, vendo o bailarino dançar e o homem ter que se vestir de mulher para representar a mulher, os reis, os governadores pediu para que ensinasse a filha dele a ser educada como eles eram. Então aí colocou, aí depois dali que colocou, porque vocês lembram que há muitos anos atrás a mulher não saía de casa. Ela ficava dentro de casa. Mas o próprio tango, né? Isso, o tango. O próprio tango. O tango não era dançado com mulheres, né? Não, o tango ele era. O tango foi porque na Argentina teve uma época que foi proibido o tango na Argentina. Porque como o tango era muito sensual, como até teve umas danças nossas brasileiras aqui também, ele foi proibido dentro da Argentina. Só que aí a França, na época, queria o tango para ela. Aí ela foi lá na Argentina pegar o tango, a Argentina foi e registrou como dela. Entendeu? Só que o tango também não é da Argentina. Ele chegou pelos portos da Argentina, através dos marinheiros que eram afro-cubanos. Então os afro-cubanos dançavam ali o tango, aí ele começou a aprender o tango, e aí o que aconteceu? Quando foi proibido, as mulheres não estavam dançando. Aí o que fazia? Os homens treinavam com o homem, para não esquecer o método. E aí a gente vai voltar para o Brasil. O Brasil teve uma dança brasileira que eu estudei ela também, que é o machixe, que era o tango brasileiro. Então, assim, quem tocava muito eram as grandes bandas de militares, tocavam o machixe. Só que aí, pelo machixe ser muito sensual também foi proibido. Mas o que o machixe era sensual? É meio estranho mesmo, porque o homem segurava na bunda da mulher assim, dançando com ela. Era assim que ele dançava. Na parte, tem até a foto mostrando, é muito interessante. Como a lambada também, na época, também foi proibida. Então, assim, mas o machixe teve um problema, que ninguém continuou treinando. Então, ainda eu procuro no Brasil ainda gente que deu machixe. Porque é uma dança nossa, é uma dança do Brasil. E não se acha mais gente que dança? É no norte, ela era mais difundida no norte. Diz que ainda tem pessoas no norte que ainda difundem ela, mas não é tão divulgado, não é tão aberto assim para o Brasil inteiro. Então isso aí é uma das coisas também que eu levo de estudar muito a história da dança. Eu estudo a história do bolero, estudo a história do tango, estudo a história do forró, estudo a história do balé, estudo a história do jazz. Eu gosto disso. Eu gosto que meu aluno saiba de onde veio e como que começou. Então isso tudo é uma teoria que eu passo e depois vou para a prática.
entendeu? Então dali, voltando ao assunto da parte de trabalhar com crianças, na parte social foi onde eu comecei a desenvolver com crianças de projetos sociais em área de risco. Então, dentro da área de risco com essas crianças, eu comecei a trabalhar para ajudar essas crianças. Sim. Às vezes a criança tem problemas em casa, aí foi onde eu fui trabalhar com um colégio da cidade aqui, estadual, que era só de meninas. Eu comecei a ver o quanto precisava da parte de psicólogo, da parte de agente social, porque às vezes eu estou dando aula, eu não conheço a casa do aluno. Eu preciso que o assistente social vai lá conhecer a casa, para saber como que ele vive. E o psicólogo saber como que essa criança está, o psicológico dela, as reações. Porque o aluno, a gente acaba se tornando psicólogo do aluno. Porque o aluno vem, conta o seu problema, ele conta sua história, ele fala, tio, tinha um aluno meu que eu trabalhei numa cidade aqui próxima, ele falou assim pra mim, tio, meus pais me odeiam, ele me deixou. Falei, qual que é o seu sonho? Sempre pergunto ao meu aluno, qual que é o seu sonho? Aí ele fala, tio, eu quero ser jogador de futebol, tio, eu quero ser bailarino, tio, eu quero ser cantor, tio, eu quero ser jogador de futebol. Eu falo, que massa, então você vai se investir nisso, você vai focar no seu sonho. Então eu começava a pegar essa criança e ia trabalhar dentro do sonho dela, como eu faço hoje. Eu trabalho numa associação que eu falo para os meus alunos, hoje nós vai dançar fazendo aquele sonho que você quer. Então eu já coloco esse sonho, falo assim, você tem que estudar seu sonho. Você sabe o que é um enfermeiro? Você já cuidou de alguma pessoa? Não cuidei, tio. Então vai cuidar de alguma pessoa para você saber. Vai conhecer essa área, vai ter uma experiência na área, entendeu? Então o que a gente faz hoje? Hoje eu trabalho esse foco de transformação humana dentro da arte. Eu trabalho a minha criança, vou transformando ela para a sociedade, para o meio que ela vive, conhecendo ela mesma, entendendo a sua família e entendendo a sociedade onde ela vai ser inserida, né? Onde ela vai trabalhar, onde ela vai um dia buscar seu sonho. Que bom, vamos dar uma paradinha. Olha, produção, entrevistar gente inteligente é outro papo, né? Outro nível. Outro nível. Finalizando o bloco 2,